kelvins. Então, 900 kelvins é aqui na alternativa E. Saltamos o 16 porque não tem nenhum. E aqui, muito cuidado, senhores. Prestarem atenção no exame para vocês não preencherem nada na alternativa 16. Caso não, é fraude e anulam o vosso exame. Qual é em nanômetros o comprimento de onda máximo para um corpo negro que foi aquecido a 4000 kelvins? Senhores, corpo negro, eu já disse, tem duas fórmulas. Ou você calcula o comprimento de onda, ou você calcula a intensidade. Então, nesse caso, quero um comprimento de onda que é constante de Vienne sobre a temperatura. Constante de Vienne é 3 vezes 10 elevado a menos 3, mas foi dado aqui, nem precisam memorizar, sobre 4 vezes 10 elevado a 3, que é a temperatura. 3 por 4 é 0,75. E depois aqui vamos ter 10 elevado a menos 6. Então, lambda vai ser, como aqui, vocês podem ver, 250 não pode, aqui não pode, só pode ser esse 750, porque eles pediram em o quê? Em nanômetros. Então, vocês vão fazer, se 1 nanômetro está para 10 elevado a menos 9, quanto é que está 0,75 vezes 10 elevado a menos 6? Vocês vão descobrir que está para 750, ok? Nanômetros. Então, é isso daí que seria a alternativa C, conforme já tínhamos visto. Uma fonte emite uma radiação monocromática, quer dizer, somente uma cor, ok? Então, logo vai ter somente uma frequência, cujo comprimento de onda é de 500 nanômetros. Então, essa fonte emite uma radiação monocromática que tem um comprimento de 500 nanômetros. O valor da temperatura de radiação emitida por tal fonte é... Então, qualquer corpo que emite radiação, ele vai fazer aquilo. Qualquer corpo, na verdade, emite radiação. Então, ele pode usar também aquela equação do corpo negro, certo? Então, o que nós queremos agora é a temperatura. Então, a temperatura vai ser Boltzmann sobre lambda. Então, Boltzmann é 3 vezes 10 elevado a menos 3. E lambda é 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, se dividir qualquer número por 10, por 5 é multiplicar esse número por 2, dividir por 10. 3 vezes 2, 6. 6 por 10, 0,6 vezes 10 elevado a 4. Então, isso vai dar 6000 kelvins. Ok? Ok, aqui há um problema, eu não tinha percebido. Eu, como já memorizei a constante de Vienne, eu uso 3, eu usei 3 aqui. Aqui está 2,89. O que quer dizer que vai a temperatura vai estar um pouquinho abaixo de 6, que vai ser um pouquinho de 6.000, um pouquinho abaixo de 6.000. O único aqui vocês estão a ver é o 5.780. Então a alternativa B. Num processo de transmutação natural, um núcleo radioativo, nesse caso o núcleo é do urânio 238, isótopo instável do urânio. Um isótopo, senhores, lá na química, vocês se forem a lembrar, um isótopo são 2 átomos, não é? Iguais, mas com quantidade de prótons diferentes, ou número atômicos diferentes, ok? Então, se o número atômico... perdão, eu disse diferente, estou cansado mesmo. Iguais, senhores, então tem mesmo número atômico. Se um é 12, o outro também é 12. A única diferença vai estar ou na quantidade de neutrons ou na quantidade de massa, tá bem? Vocês têm aquela famosa fórmula de massa é igual a número atômico mais número de neutrons. Então, o número atômico é o mesmo. Ok, esse tal urânio transforma-se num núcleo de tório através desta reação nuclear. E por sua vez,
esse tal tório se transforma num outro núcleo, que é o seu filho, que é tório 234. Muito bem, através dessa reação aqui. Então depois ele pergunta o que esse X quer dizer e o que esse Y quer dizer. Senhores, é muito simples. Quando um isótopo sofre uma radiação, ele emite 3 tipos de partículas, ou alfa, ou beta, ou gama. O alfa é tipo o núcleo de hélio. A partícula alfa tem massa 2 e número de atômico, perdão, tem massa 4 e número atômico 2. Então ele deixa o átomo mais leve, porque sai uma quantidade de massa assim aceitável, né? Beta é tipo um eletrão, só tem carga, não tem massa. E gama não tem massa. Eu escrevi beta aqui de novo, senhor. Ai. Não tem massa, nem tem carga, ok? É só uma partícula de luz. É um fotão isso aqui. É tipo um fotão. É aquela partícula de luz ali que vocês viram num feixe. Gama é uma partícula de luz. Então, por isso luz não tem massa, nem tem carga, ok? Então, perfeito. Vocês devem observar aqui, de 238 para 234, qual foi a diferença? 238 menos 234, a diferença disso dá 4. O único que tem massa 4 é hélio, então logo vocês concluem que X é alfa, é uma partícula alfa. Então a linha diz alfa e C diz alfa, então tem que ser ou A ou C. Então vamos ver agora Y. Então ver aqui é 234, aqui é 234. Se nós fizermos diferença de 234 com 234, vamos ver que isso vai dar 0. Quem é que tem massa 0? Tanto o beta como o gama tem 0. Então vamos lá ver se a carga também mantém-se inalterada. Então 90, tirar 90, 0. Então quem que tem massa 0 e carga 0? O único é o fotão gama, ou a radiação gama. Então logo concluímos que tem que ser alfa e gama, que é a alternativa A. Um condutor geyser indica que a intensidade de radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em cerca de 20 horas. A fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terão desintegrado em 40 horas é, senhor, muito simples. Nós queremos saber quanto terá se desintegrado passado 48 horas, sabendo que o período de meia-vida aqui é igual a 20 horas. Conforme vocês podem ver, se o objeto era assim, se o corpo, né? Ou se a radiação, vamos dizer que a radiação era assim, passado meia-vida, ele vai se dividir pela metade. Então, ele só vai ter metade da sua quantidade. Então, aqui passaram 20 horas. Então, passado mais 20 horas, vão ter passado 40 horas. Aí ele vai ter reduzido a sua quantidade ou sua atividade de novo pela metade. Então, conforme nós podemos ver aqui, passaram 2 N's, ou seja, passaram 2 ciclos de meia-vida. Então, se passaram 2 ciclos de meia-vida, quer dizer que N é igual a 2. E para nós calcularmos a fração aproximada do número inicial, aqui querem que a fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terão desintegrado em 48 horas. Então, ele quer saber quanto é que terá se desintegrado. Senhor, é muito fácil vocês perceberem. Daqui para aqui não se desintegrou metade. Daqui para aqui não se desintegrou 1/4. Então, vocês teriam que somar isso e fazendo MMC,
teriam 3 sobre 4. Então, a alternativa correta seria essa aqui. Mas existe uma fórmula para saber quantidade desintegrada, que é igual a 1, menos 1 sobre 2 elevado a n. Quantidade desintegrada vai ser 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. N como é 2, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4, fazendo MMC. Vamos ter aqui 4 menos 1 sobre 4, que vai nos dar 3 sobre 4, que é aquilo que já tínhamos visto, né? Então, partículas, essa fórmula aqui é partículas desintegradas. Partículas por desintegrar, que ainda falta para desintegrar, essa aqui, esse 1 não existe, é só essa parte aqui. Então, uma onda sonora propagando-se no meio fluido com velocidade de módulo 1440 metros por segundo sofre uma reflexão entre duas barreiras de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Se a distância entre os dois nós consecutivos dessa onda estacionária é de 4 centímetros, a frequência da onda sonora é... Então, senhor, primeiro vocês têm que perceber o que é uma onda estacionária. Uma onda estacionária não é uma onda parada. É uma onda que está se a mover, né? Mas ela, tipo, não anda na vertical. Ela está num sítio, está estacionada num sítio, mas ela move-se assim, vai e volta. Ok? Então, ela sofre uma reflexão. Então, imagina que essa aqui é a minha onda, né? Que saiu daqui. Só que ela, quando chega aqui, encontra um meio que lhe reflete. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a atuar assim. Ela vai começar a atuar assim. Porque está a refletir e está a voltar. Então, senhores, aqui na física, o comprimento de onda, ou antes disso, para vocês perceberem melhor o que nós queremos. Nós não queremos a frequência dessa onda, que essa onda está a se propagar. Nós já sabemos que velocidade é uma lambda frequente, não é isso? Ou lambda vezes frequência. Então, velocidade, nós aqui não queremos velocidade, nós queremos a frequência. Então, frequência vai ser velocidade sobre lambda. Como nós sabemos, a velocidade aqui é 1440. Só que ele diz assim, que essa onda estacionária, diz que a distância entre dois nós consecutivos dessa onda estacionária tem 4 centímetros. O que seria nós, meus senhores? Nós, ainda bem que estou com a caneta azul aqui. Nó é essa partinha aqui. Nó. E essas partes chamam-se ventres. É ventre, né? Vocês sabem que aqui chama-se crista e aqui chama-se vale, né? Só que isso aqui não é uma onda só. E vocês sabem que o comprimento da onda, isso aqui é a distância existente entre uma crista e a outra, não é isso? Isso aqui é comprimento de onda. Só que aqui é difícil eu saber exatamente qual é essa distância. Então, convencionou-se que, na verdade, para ondas estacionárias, na verdade vai ser a mesma distância. Só que é muito mais fácil aqui você perceber em termos de nós. Convencionou-se que o comprimento de onda numa onda estacionária vai ser a distância entre 3 nós, certo? Então, esta distância aqui que vocês estão a ver aqui é a mesma, essas duas aqui, é a mesma distância, ok? Esta e esta, é lambda das duas coisas, tem o mesmo comprimento. Então, o exercício diz que a distância consecutiva entre dois nós, ou seja, entre este nó e este nó, é 4. Então, quer dizer que o comprimento de onda vai ser 2 vezes, porque tem que ser esse nó com este nó. Então, vai ser 8. Logo, a frequência aqui vai ser velocidade, que é 1440, pela lambda, que é 8 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a frequência vai ser... podemos pegar o 1400 como 144 vezes 10
e o 8 seria 2 vezes 2 vezes 2, que é para facilitar as contas, né? 144 por 2 vai dar 72. 72 por 2 vai dar 36. 36 por 2 vai dar 18. Então quer dizer que o resultado disso aqui será 18 alguma coisa. Então, 18, como já tinha um 10 ali em cima, vai ficar 10 elevado a 1 vezes esse 10 elevado a 2 aqui. Como o menos 2, quando passa para cima, fica 2. Então, vamos ficar com 18 vezes 10 elevado a 3, que vai dar 1800 Hz. Ok? Que seria a alternativa 1800, espera aí, 18, 18 depois mais 3 zeros, opa, senhores, então 18.000 Hz, tá bem? Passem a alternativa 22 e não esqueçam, sempre que tiverem isso, não podem de jeito nenhum preencher no número 22, senão é fraude. 2023, qual é a energia em electron-volt de um fotão? Então vocês já sabem que fotão é o que? Num feixe de luz, aqueles pacotinhos são chamados de fotão. Qual é a energia de um desses fotões? Um só, queremos de um só. Se quisessem de todos, íamos multiplicar pelo N. Querem electron-volt, não querem joules, tá bem? De um fotão proveniente de uma fonte luminosa que emite um fluxo luminoso monocromático de 400 nanômetros. Então, conforme nós sabemos, é Planck vezes frequência. Então, nós já sabemos que frequência é igual à velocidade da luz por onda. 3 vezes 10 elevado a 8 por... Aqui é 400 nanômetros, então fica 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, frequência 3 por 4, vocês senhores já sabem que isso é igual a 0,75 vezes 10 elevado a quanto? A 15 aqui. Então, como a constante de Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, a frequência vai ser 0, até para facilitar o cálculo eu vou deixar aquele 3 sobre 4 vezes 10 elevado a 15. Então, a energia de um fotão 6,6 por 4. É só dividir primeiro por 2, vai dar 3,3. Depois, por 3,3 por 2 vai dar 1,65 aproximadamente, ok? Aproximadamente. Então, vezes 10 elevado a 20 menos 19. Menos 19. Tá, senhores. Por que sofrer? Se eles pediram electron-volts, podemos usar a constante de Planck é electron-volts, que é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. Por que estamos a sofrer? 0,75 ou ainda 3 sobre 4 vezes 10 elevado a 15. 15 com 15 sai. Vai ficar esse 4 dividido por este 4 aqui. Vai dar algo em torno de 0,26. Estou sem carga. 0,26 vezes 3. Então, tem que dar 3, alguma coisa. Um 3 um pouquinho maior do que 3. Um pouquinho só. Então, nós estamos a ver que esse pouquinho é essa aqui. É a alternativa D. Um pouquinho, senhores. Não mais que isso. Identifica a reação que corresponde à formação do isótopo obtido de 3 transformações alfa e 2 transformações beta do tório. Então, senhor, o que estão a dizer aqui é, vamos lá. Temos o tório, certo?
e o tório é 232,90 aqui embaixo. Eles querem que nós querem que o tório emita 3 vezes a radiação alfa. E a radiação alfa já falamos. É como se fosse um núcleo de hélio com massa 4 e carga 2. Então, mais 2 partículas beta. Beta é um eletrão com massa 0 e carga menos 1. Então, no fim do dia, é como se estivéssemos a tirar 4 vezes 3, 12 de massa, com 0, só 12 de massa. Então, vamos tirar 12 de massa aqui. Tirar 232, tirar 12 de massa, vai ficar 220. Temos que procurar um sítio que tem 220. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Então, por enquanto é isso. E depois da carga, temos que tirar 3 vezes 2, que dá 6. E então 6 menos 2, que vai ficar 4. Então temos que tirar 4 de carga. Logo, o novo tório, aliás, o isótopo desse tório tem que ser o Rn 220 por 90 tirar 4. 90 tirar 4 vai ficar 86. Então, 86, o único sítio é aqui. Então, perfeito, senhores, é a alternativa D. Determine a variação da energia interna para que um sistema termodinâmico absorvendo 200 joules realize um trabalho de 50 joules. Senhores, perdão. É o seguinte, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica que trata de conservação de energia num sistema. Basicamente, o que acontece? Você tem um recipiente aqui que tem um êmbolo, né? Você pode apertar para comprimir o gás e tudo mais. Estamos a dizer que se comunicarmos, dermos uma chama aqui, aquecermos este gás que está aqui dentro, o que vai acontecer? Nós também estamos a comunicar um certo calor aqui, né? Estamos a dizer que, a primeira lei da termodinâmica diz que uma parte desse calor aqui vai se dividir para a energia interna, para agitar as partículas, para aquecer as partículas estarem mais agitadas, e agitar as partículas é aquecer as partículas, e a outra vai ser usada para fazer trabalho, ou seja, para mover esse êmbolo, aumentar o volume. Vocês sabem que trabalho aqui na termodinâmica é igual a pressão vezes variação do volume. Então, é isso daí, certo? Então, estamos a dizer o quê? Então, estaremos a dizer que a variação da energia interna do gás é igual ao calor que é dado, tirar a energia que vai ser usada para trabalho. Então, nos comunicam uma energia, nós vamos tirar aquela que usamos para o trabalho e o resto vai ser usado para agitar as moléculas ou aumentar a energia interna das partículas. Então, como nos deram 200 joules e o trabalho é de 50, então vamos ficar com 150 para agitar as partículas. Muito bem? Que é a alternativa B. No início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período podem se citar... Senhores, isso basicamente, nem vamos levar 30 segundos. Basicamente, isso foi o que eu expliquei no início, quando eu dei aquela introdução bonita sobre física moderna. Eu disse que a física moderna veio ajudar a física clássica porque ele não conseguia resolver certos problemas. E eu nomeei 3 problemas. Um era o problema a catástrofe
dos raios ultravioletas, estou a gaguejar muito, que foi resolvido com radiação do corpo negro. O outro era o efeito fotoelétrico e o outro era a radioatividade. O único que comporta essas três aqui é a alternativa D: radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico e radioatividade. Matamos a charada, senhores. Então é isso que a física moderna veio resolver, que a física clássica não conseguia resolver. Claro, na nossa playlist de física moderna vamos explicar todos os problemas que estavam a ser enfrentados e quais foram as soluções, passo a passo, dica a dica. 27. No reator, núcleos de urânio 235 capturam neutrões e então sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, libertando energia e emitindo eletrões. Tal processo é chamado de, senhores, meus amigos, quando vocês têm um núcleo que sofre o processo de fragmentação, ou seja, vocês têm um núcleo gigante, 234, e esse núcleo se parte, se quebra, ele forma outros dois núcleos mais pequenos, mais leves, massa 1 e massa 2, carga 1 e carga 2, número atômico 1 e número atômico 2. Quando isto aqui acontece, vocês estão numa reação de fissão, meus senhores, fissão, ok? Que é a alternativa C, ok? Existem os processos de fissão e existem os processos de fusão. Fusão é quando duas pequenas se transformam em uma grande. E fissão é quando uma grande se transforma em duas pequenas por causa de neutrões, tá certo? Perfeito. O esboço gráfico que melhor se relaciona com a transformação isovolumétrica de um gás ideal é... Então, senhores, nós temos ali na equação de Clapeyron, vocês sabem que nos gases, estamos ali nos gases ideais, né? Tem a ver com a equação de Clapeyron, aquelas coisas e tal. Então é o que? Private chat não responde. Então, PVT não responde. Então, o que é que acontece? Vocês aqui têm gráficos de pressão com volume. E ele diz que aqui trata-se de uma transformação isovolumétrica. Iso quer dizer igual, ok? Iso, igual, iso. Então, isovolumétrica quer dizer volumes iguais. Então, para uma coisa que precisa, volumes iguais quer dizer que o volume não varia, é o mesmo para qualquer pressão. Não importa qual é a pressão, qual é a pressão? Isso é boa. Não importa qual é a pressão, eu vou ter o mesmo volume. Imagina que o volume está aqui no 2 metros cúbicos. Então o volume tem que ser o mesmo. O volume tem que ser o mesmo aqui, 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 tem que ser o mesmo. Então vocês estão a ver que isso aqui é uma reta assim, porque tem que ser o mesmo volume. Logo é a alternativa A, tá bem? Perfeito. Uma barra de cobre de 0,1 kg que se encontrava a 283 Kelvin foi aquecida até atingir 273 Kelvin. Determina a quantidade de calor, sabendo que o calor específico do cobre vale. Então, meus senhores, lá na calorimetria, nós temos a seguinte equação. Calor é igual ao calor específico do tal objeto, não é, que foi aquecido. Ok, vamos começar com massa. É massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, o que eles querem aqui? Eles querem exatamente esse calor. Então, esse calor vai ser a massa é 0,1, o calor específico é de 390,6 e a variação de temperatura saiu de 283 para 373. Podemos facilmente enxergar que aqui vamos ter 39,06, que é aproximadamente a 39, senhores. Não, isso aqui não tem segredo. Eu vou aproximar para facilitar meus cálculos. E aqui, ok, eu inverti as coisas. Tem que ser temperatura final menos temperatura inicial, logo é 373, tirar 283.
Então, 3 com 3 saindo, vai ficar 370 para 200 quilos. Então, isso é como se fosse 190. Vai ser 90. Então, 90, senhores, meus senhores. 90 é 100 tirar 10. Concordam comigo? 90 é 100 tirar 10. Então, fica mais fácil assim distribuir. O 39 vai ficar 3.900 menos 390. Então, isso vai dar 3.000. No 300 tirar fica 600, 510. 3.510 deve ser a nossa quantidade, ok? Perfeito. Tá bem. Por causa daquela vírgulazinha ali, esse tal de 0,6 aqui, vamos colocar aqui no 3.515,4, tá bem? É intuitivo isso, vocês conseguem perceber que é isso, e não aqui. Só por causa daquele 0,6 que eu não usei. Perfeito. O trabalho termodinâmico efetuado por um determinado gás pode ser calculado através... Já falei disso aqui quando eu estava a falar de energia interna. Eu disse que o trabalho que um gás faz é dado pela pressão vezes a variação do volume. Então não pode errar isso. É a alternativa C. Porque tem que expandir